Amigos do Saúde Digital, você vai entender no episódio de hoje como a impressão 3D está melhorando a experiência de pacientes amputados no Brasil. Você vai conhecer dois empreendedores, um técnico e um gestor, que foram na França, trouxeram uma tecnologia para o Brasil e como deixou muito mais fácil, mais rápido e uma melhor experiência para o paciente que sofre uma amputação. E esse mercado é um mercado relevante, cerca de, só no SUS, 30 mil pacientes precisam amputar um membro ao longo de um ano aqui no Brasil. A maior parte deles vem do diabetes, da doença do diabetes. Mas antes da gente passar para o nosso bate-papo, eu quero te dar um recado aqui para você que acompanha a gente no SD Podcast. Nos dias 2 e 3 de agosto, nós vamos ter a terceira imersão da SD Escola de Negócios Médicos. Nós vamos te capacitar para ser um dono de negócio, para olhar para o seu consultório, para olhar para a sua clínica como um dono de negócio e se preparar de maneira ética, mas baseado em competências técnicas, gerenciais, e te preparar para esse mercado cada vez mais competitivo. E você que assiste a gente aqui, que acompanha a gente no podcast, eu vou te dar um desconto especial, 10% de desconto. Então tem o link na descrição desse episódio, você vai clicar nesse link e a gente vai saber que você veio do podcast e vai ganhar 10% de desconto. Só restam 9 vagas, então conto com você aí para você estar lá comigo no dia 2 e 3 de agosto em São Paulo, ou melhor, aqui em São Paulo, para a gente aprender sobre negócio e você evoluir sua clínica e seu consultório. Muito bom, meus amigos, acabamos agora de bater um papo aqui para contar a história de vocês. É uma história empreendedora e que está impactando na vida dos pacientes que, infelizmente, evoluem para uma amputação. Eu vou começar com o Rafael, que é o técnico do negócio, é fisioterapeuta. Eu quero que você fale um pouquinho do seu background e como que você se conectou com o Henrique. Bom, eu fiz graduação em fisioterapia, depois fiz residência em neurologia aqui na CD e ao longo da minha vida me formei em técnico ortopédico pela Botec, que é a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica. Trabalhei nos serviços do SUS por 18 anos. Abri a minha clínica privada com ortopedia técnica tradicional, de usar gesso, técnicas tradicionais. E nesse meio tempo eu conheci o Henrique, que queria abrir uma clínica de ortopedia técnica, só que ele entendeu que o background do negócio, como que eu preciso de estrutura é muito grande. E nisso a gente foi atrás de uma solução que atendesse negócios menores e fosse mais assertiva. E aí que a gente foi encontrar a Vitruve na França. Henrique, aí você, que é um gestor, que é o cara da administração, da gestão do business, enxergou uma oportunidade de negócio aí. Conta um pouquinho pra gente. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, primeiramente um prazer enorme estar aqui. Eu que venho da consultoria, né, da gestão, lá na consultoria eles sempre brincam que tem um tripé, né? Você precisa ter conhecimento gerencial, liderança e conhecimento técnico. Meu grande problema estava no conhecimento técnico dessa área que eu não tinha. Então, quando eu observei e vi que havia uma oportunidade de mercado, tive a felicidade de ser conectado com o Rafael, que é um excelente técnico, para que então a gente pudesse expandir esse negócio em São José do Rio Preto. Mas a gente nunca imaginava que uma simples ideia de abrir uma ortopedia técnica se transformaria em um negócio, em algo muito maior, que é o que nós estamos trazendo aqui para o Brasil agora, que é a Vitruve, uma tecnologia inovadora na área de reabilitação. Maravilha. Então, um técnico, um gestor, né? Você tem o background da Falcone, um grande grupo de consultoria, se reúne, enxerga uma oportunidade de melhorar a experiência do paciente que evolui para uma amputação, vê uma startup na França que está transformando a forma de entregar próteses de membros amputados, que é a Vitruve. Batem lá na porta do pessoal lá na França, pega o avião, vai lá sem nenhum compromisso, né? Correto. Queremos levar isso para o Brasil, queremos ser representante de vocês e eis que vocês estão aqui agora. Quero que vocês, primeiro, você me explique, Rafael,
como era o método, qual é o método antigo ou o método atual e o método que vocês estão trazendo para o Brasil? Tradicionalmente, na ortopedia técnica, é ensinado a gente tirar os moldes das próteses dos membros amputados com atadura de gesso. A gente faz a modelagem do coto com atadura de gesso, tira a casca do gesso, que é o negativo, enche de gesso líquido e depois a gente coloca numa bancada e lixa o gesso conforme o formato do encaixe que a gente definiu pelo design, indicação e pelo membro do paciente. Então é um processo artesanal, demorado, demanda mão de obra especializada e no Brasil não tem uma formação técnica. Então quando um funcionário da minha clínica, eu tenho que ensinar ele eu mesmo. Eu não vou à minha escola e pego ele. Então o método da Vitruve, como que a gente faz? O molde é por escaneamento. Eu escaneio o membro do paciente no formato adequado, posição adequada, vou no computador e faço encaixe conforme as medidas do scanner. É mais assertivo, é mais rápido e melhor reprodutível para os pacientes e outros profissionais. Então, o primeiro pergunta que meus funcionários fizeram. Você vai mandar a gente embora? Eu falei, não. Eu quero que vocês se dediquem aonde vocês ainda precisam usar gesso. Aonde não precisa do gesso, o scanner, a impressora trabalha, elas que vão trabalhar para a gente. Então, foi esse o mote principal de trazer a Vitruve para dentro da minha empresa. E depois virou a representação. Então, pela sua explicação foi muito clara e concisa. O grande benefício é você conseguir tirar moldes e entregar a prótese de uma maneira muito mais assertiva e reprodutível. Isso. Quando você depende da mão humana, de uma maneira artesanal, existem aquelas pessoas que vão entregar uma prótese muito boa e aquelas pessoas que vão entregar uma prótese insuficiente. Exatamente. Aliás, lembro ali do feito nas coxas, né? É a telha que era moldada na coxa dos escravos e cada telha saía de um tamanho, de um padrão. Por isso que é feito nas coxas. Exatamente. E aqui você não tá... Você está padronizando, através da tecnologia 3D, uma entrega que adequa ao membro do paciente amputado. Exatamente. E além outro fator. Como a gente não tem uma escola de mão de obra especializada que ensina anatomia, biomecânica, que é muito importante, essa analogia é perfeita, que eu tenho técnicos muito preparados no Brasil, só que eu tenho técnicos despreparados. A Vitruve vem para equalizar o mercado. Porque com o treinamento passo a passo que a Vitruve exige, todo mundo vai ficar no mesmo patamar. Então o paciente vai escolher a melhor assistência. Além do que, para entregar uma prótese provisória, que o paciente, na primeira amputação principalmente, usa uma prótese que a gente chama provisória, que a gente consegue termomoldar se machucar a borda do osso com um soprador térmico, é muito mais assertivo. Para a gente entregar essa prótese provisória, demora 3 horas para o paciente. Então, o paciente fica 3 horas sentado esperando a gente alinhar a prótese, colar o adaptador com cola. Com a Vitruve, como já vai tudo pronto na impressora 3D, eu posso demorar as mesmas 3 horas de atendimento, mas vão ser 30 minutos ajustando a prótese e 2 horas e meia treinando e ouvindo o paciente. Legal. Pega pra gente o scanner e o Renan vai mostrar pra gente aqui, dá um close aqui na câmera. Mostra primeiro o scanner que padroniza. É um scanner bem simples, é um scanner baseado em luz, de alta resolução. Ele é bem simples, então ele é de fácil manipulação. Quando a gente pensa em scanner de área médica, vai muito uma coisa gigante, que eu preciso ter numa sala climatizada. Não, o scanner da Vitruve a gente leva dentro de uma mochila. Então ele não ocupa nem espaço dentro da clínica. Para quem tá ouvindo pelo Spotify, ele é tamanho de um bastão... De uns 30 centímetros. De uns 30 centímetros, cilíndrico, retangular. E ele tem várias câmeras acopladas. 3 câmeras de LED. 3 câmeras de LED. Com um sensor infravermelho. E ele vai captar a imagem 360 graus do membro amputado. Isso. Ele vai traduzir essa imagem em dados, em vetores. Mandar para o computador da fábrica que fica em São José do Rio Preto, que é a empresa de vocês. Isso. E lá vocês vão produzir, imprimir a prótese que foi escaneada do membro do paciente. Exatamente. Isso é um paradigma também.
Quando prótese ortopédica, tradicionalmente, ela, por ter muita mão de obra e ser artesanal, ela acaba sendo um produto de valor agregado alto. Como a gente consegue transformar o processo mais uma máquina fazendo, a gente consegue diminuir o custo de produção para o cliente final também. Então, além da ortopedia mais assertiva, o cliente final vai ser mais barato. Isso é excelente. Legal. E aí o trabalho final, vou mostrar aqui para essa câmera aqui, ó. O trabalho final é assim, ó. É uma prótese que reproduz o membro que foi amputado num material que parece uma fibra de carbono, uma fibra de vidro. É um plástico, chama PTG. PTG, é um PTG. plástico. E o paciente recebe na clínica, a clínica que encomendou a prótese, Recebe a ortopedia técnica, né? Ela recebe e adapta ao paciente. Maravilha. Agora, ô Henrique, daqui a pouco eu te chamo aí. Vamos ficar na área técnica aqui um pouquinho, depois a gente vem pro business, tá? Perfeito. Pro negócio. Eu queria, Rafael, me fala um pouquinho de números. Como que é o Brasil em termos de amputação, o tamanho desse mercado, da onde que vem a maior parte das amputações? Hoje em dia, pelos dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, são 30 mil amputações pelo SUS. Então, é um mercado muito grande. Após a pandemia, aumentou em 60% o número de amputações vasculares por causa do diabetes. E é um mercado em franca expansão, se a gente for ver em número de clientes. Porém, a mão de obra especializada e o acesso aos pacientes, a clínicas, é baixo. E além, o paciente, às vezes, ele se depara com uma barreira financeira. No Brasil, para prótese, não existem muitas linhas de financiamento. Então, por exemplo, existe uma linha de financiamento de prótese, que é do Banco do Brasil e da Caixa, que é uma linha social. Se o paciente não consegue se organizar financeiramente, ele cai no Sistema Único de Saúde, que são próteses não ruins, mas de tecnologia baixa, que às vezes, por processos licitatórios, empresas não são customizadas. Não são tão customizadas ao paciente. É mais uma linha de produção. Então, é um mercado que é muito grande, tem espaço para muita gente e quanto melhor mão de obra especializada para o paciente, melhor a assistência para ele, ele vai investir o dinheiro dele quando ele estiver disposto numa tecnologia mais assertiva para ele. O plano de saúde cobre? Não cobre. Não cobre, não é obrigado, não está no rol da ANS. Não está no rol da ANS. Isso é uma pergunta muito válida. Tem alguns pacientes que falam em judicializar os casos, mas eu deixo bem claro. Se você olhar no rol da ANS, não é coberto. Então, você pedir pelo plano de saúde é jogar uma moeda para cima. Pode ser que dê ou não dê. Mas há essa possibilidade, mas o plano de saúde não cobre. Maravilha. Agora vamos falar um pouco de negócios. Henrique, você vislumbrou isso, foi lá na França, conversou, falou, vamos trazer essa tecnologia para o Brasil. A sede é em Rio Preto, onde a impressora 3D está, onde vocês imprimem. Eu quero entender agora o seu mecanismo de go-to-market. Como que você, sendo representante da Vitruve, que é uma empresa de tecnologia francesa que está indo muito bem lá fora, como que você pretende expandir o negócio aqui no Brasil? Perfeito. A ideia inicial de ir atrás da Vitruve era montar uma ortopedia técnica em Rio Preto com uma tecnologia. Esse foi o nosso pensamento inicial. Sim. Quando nós chegamos na França, e foi bom que nós ficamos lá um período longo, então a gente pôde acompanhar o dia a dia deles, nós visualizamos uma oportunidade de mercado, principalmente no Brasil, que tem um país de dimensões continentais como o nosso, e a gente pensar em acesso a áreas mais remotas. Então, se você pensar na dificuldade que hoje tem para áreas como o norte do país ou regiões do interior, para que tenha uma tecnologia, para que tenha técnicos capacitados, essa tecnologia ela acaba superando essa barreira. Então, quando nós visualizamos tudo isso e os franceses também viram em nós uma conexão muito forte para poder trazer essa tecnologia para a América Latina, a gente resolveu trazer não só uma tecnologia para servir para a ortopedia técnica de Rio Preto, mas sim uma tecnologia para servir para o Brasil e para a América Latina. Beleza. E aí, como que vocês estão
planejando ganhar mercado, alcançando outras ortopedias técnicas espalhadas pelo Brasil e pela América Latina? O nosso caminho vai ser através da educação, porque essa, por ser uma tecnologia nova, as pessoas não detêm ainda o conhecimento técnico necessário para poder evoluir e migrar do método tradicional para o método de tecnologia digital. Então, a nossa ideia é, através de capacitações, seja com os principais players do mercado, através de cursos, ou até mesmo de cursos que nós vamos lançar com a tecnologia, habilitar novos técnicos para que eles estejam preparados para ir ao mercado com essa tecnologia. Com a tecnologia da Vitruve, o desafio seu na educação é capacitar técnicos para escanear e ter o melhor scanner do membro do paciente para você conseguir entregar a melhor prótese. Correto? Correto. Esse é o desafio. E ele vai um pouquinho além, porque depois do scanner você tem todo um passo a passo que foi a transformação que eles fizeram na França, trazendo do método tradicional e colocando ele dentro de um software. Então você tem todo um passo a passo no software que vai fazer o mesmo processo que é feito no offline, porém no online. Então essa capacitação também é necessária para que o técnico saiba como transformar o que ele faz hoje manualmente no digital. E quando vocês capacitam esses técnicos a fazer o scanner, ele vai mandar os vetores, os dados para você em Rio Preto, você vai imprimir e devolver para ele adaptar ao seu paciente. Correto. Num tempo reduzido, a nossa ideia é trabalhar inicialmente em 72 horas para que ele receba, mas nós já trabalhamos para reduzir esse prazo para 48, que é o tempo que hoje a França entrega as próteses para os seus pacientes. Maravilha. Vamos lá, vamos falar de benefícios em relação ao standard, ao padrão, que é o convencional. Quais são os benefícios da prótese escaneada via 3D quando comparado com o padrão? O primeiro benefício é, quando você faz esse encaixe em PTG de forma tradicional, o PTG de forma tradicional ele é uma chapa de 40 por 40, que a gente esquenta num forno a 160 graus, um forno infravermelho. E é um forno importado da Alemanha. Então, a primeira coisa que é ruim, esse forno, só o forno custa 180 mil reais. Então, existe uma barreira financeira por lado da empresa. Se a empresa não tem um bom forno, ela não vai ter uma boa termomoldagem do material. Como funciona no método tradicional? A gente põe a placa no forno, ela esquenta, ela forma uma bolha, que ela vai estar num suporte. O gesso vai estar numa base, a gente vai virar e ligar o vácuo para dar o formato do encaixe igual a esse. E o que acontece? Quando você termoforma, as espessuras da parede do encaixe não são iguais. Quando você imprime impressão 3D, se eu determino que é 7 milímetros, daqui embaixo até aqui em cima são 7 milímetros. Então a resistência do material é muito maior quando você faz impressão 3D. A segunda vantagem é, como o método standard é manual, você vai com uma grosa e lima o gesso, se um dia o técnico ele dá uma comida de bola e lima demais o gesso, pode dar errado na entrega do paciente. Como você está vendo o scanner, o coto do paciente, você já tem uma ideia como que é o coto e você consegue corrigir melhor o processo, porque você está vendo a foto do coto quando você tirou o molde. E o terceiro benefício é custo. Quando você põe na ponta do lápis o tempo que demora a produção desse encaixe de forma tradicional, provisório, na perna do paciente, demora 8 horas total. Quando você põe esse para 6 horas de impressão, você põe recurso material, recurso de mão de obra humana, tempo de clínica, sai 30% mais barato esse encaixe. Então, tem todos esses benefícios. 30% mais barato que o standard, que é o convencional. Sim. E com uma chance muito maior de se adaptar logo na primeira vez. Exatamente, porque você vai fazer e ele vai sair... O que você colocar no programa, o programa vai te dar a foto do encaixe já pronto para você. Então, quando você termoforma, você vai ver a forma do encaixe só quando você tirar ele do gesso. Então, aqui eu tenho a chance de olhar, antes de fazer a impressão, olhar por encaixe.
E é muito engraçado, o Henrique falou do offline para o online, os técnicos acham que vai substituir etapas do processo de fabricação. Na verdade, não. O processo de fabricação digital, ele pegou as etapas tradicionais e colocou dentro do computador. Eu tenho que cumprir todas elas, com a vantagem de eu conseguir ver o resultado final antes da impressão. Quando eu termino de fazer o encaixe no computador, vai sair a foto dele e o técnico vai conseguir olhar. E esse técnico que te perguntou se ia ser demitido, ele agora precisa aprender a escanear o coto, né? O coto do paciente. Na minha empresa em Botucatu, que a solução foi para Rio Preto e já está sendo aplicada em Botucatu. Então, nós já temos pacientes usando. O processo eu estou treinando os meus funcionários para eles acostumarem a escanear. E é engraçado, porque eles acham que é fácil. A primeira vez que eles vão escanear, não é tão fácil assim. Porque eu não posso deixar buraco grande, eu tenho que pegar o coto inteiro. Então, é um novo processo de aprendizagem dos meus funcionários. Que é ótimo isso para os meus colaboradores. Porque além de a gente estar capacitando eles estão prestando melhor atenção nos processos de fabricação que eles já faziam. Essa adaptação do profissional diante da tecnologia. Exatamente. Ele não vai ser substituído. Agora ele tem que aprender uma nova habilidade e esse cara que fazia o gesso, ele está muito na frente de uma pessoa que não fazia gesso para aprender a escanear. Porque ele já conhece todo o contexto. Exatamente. E é o que eu falo para eles. O digital ele não vem para substituir, ele veio para somar. Em vez de você passar 8 horas fazendo isso, não. Você escaneia em meia hora, 6 horas a máquina trabalha. Você vai fazer outro processo que precisa de gesso. Maravilha. Isso pro mercado que não existe uma formação, não tem uma escola, isso é ótimo. Por quê? Você vai dar tempo até de treinar o seu funcionário em outras habilidades que ele precisa de gesso. Por exemplo, a gente faz órteses longas para poliomielite, que é muito difícil tecnicamente, mais que uma prótese. Mas ainda é preciso ser feito em gesso. Então, meus funcionários têm mais tempo de fazer esses equipamentos. Isso aí. Henrique, você está mirando o mercado do SUS? Você está... Quais são os roadmap agora da Vitrude aqui no Brasil? O que você tem planejado? A gente sabe que o mercado brasileiro ele é um mercado predominantemente feito pelo SUS, né? Dependendo da área, 80%, 85% é mercado público. Como a Vitruve ela consegue trazer um custo acessível menor, a nossa ideia é expandir não só no mercado privado, mas também no mercado público. Principalmente com aquelas instituições que acabam sendo gestoras de outros hospitais em regiões mais inóspitas. Então, nós temos alguns contatos com algumas instituições que cuidam de hospitais, e aí, por isso eu mencionei região norte, que teve até um caso interessante de uma região de uma tribo indígena que tem muita amputação por conta de picada de cobra. Então, você imagina uma tribo indígena no meio da Amazônia, qual a dificuldade para que um técnico chegue e consiga tratar um paciente. Com uma tecnologia 3D, você facilita muito isso. Você pode levar o técnico até essa tribo, escanear todos os pacientes e depois receber o material para que eles usem a sua prótese. Então, ela cria essa capilaridade que é tão importante no Brasil, né? Porque hoje nós temos excelentes centros nas grandes capitais. Quando a gente começa a ir para o interior, vai se deparando com essas barreiras de acesso, né? Então, a nossa ideia é levar acesso ao maior número de pessoas. É um exemplo muito claro como a tecnologia, através da impressão 3D, consegue trazer escalabilidade junto com qualidade para melhorar o desfecho de saúde. Correto. Isso está bem claro. O paciente hoje, que ele está próximo ao grande centro e tem dinheiro, ele se resolve. Essa tecnologia da 3D, ele vai lá no artesanal, vai fazer o artesanal e está tudo bem para esse paciente. Agora, e o paciente que está longe de um grande centro e não tem dinheiro? Exatamente. Como é que a gente consegue dar mais qualidade de vida para essa pessoa que passou por um evento extremamente traumático, psicologicamente, fisicamente? Esse cara perde força de trabalho, capacidade produtiva. E se com a tecnologia 3D, vocês conseguem levar desenvolvimento social, desenvolvimento econômico para pacientes que não podem usufruir dessa tecnologia artesanal.
Isso é maravilhoso. Sim. E tem um ponto importante nisso tudo, que é a questão da adaptação. No SUS, alguns dados regionais mostram que mais de 60% dos pacientes abandonam a sua prótese depois de 1 ano de uso. Muito em função de uma má adaptação, um encaixe que não foi bem feito, feridas que acabam tendo no coto. Problemas do encaixe, basicamente. Basicamente. Então você tem um abandono muito grande, um recurso financeiro sendo desperdiçado, que com a tecnologia 3D você pode diminuir e mitigar esses problemas, né? Então, trazendo benefício para o paciente e trazendo benefício para o sistema também, que vai deixar de desperdiçar com próteses que precisam ser refeitas depois de 1 ano. Impressionante. Rafael, eu queria que você me contasse da evolução da tecnologia nessa área que você atua. Conversando em off, você falou que sempre foi muito focado na inovação. Você Sim. nunca se contentou em fazer o básico. O básico que estava todo mundo fazendo. Tanto é que quando o Henrique chegou na sua clínica, ele que te conheceu, ele impressionou com o tanto de equipamento que você tinha lá. A minha pergunta é, a gente hoje está com a impressão 3D. Para onde que tem espaço para evoluir a medicina da prótese? Da prótese e órtese, tanto do equipamento de substituição como o equipamento de auxílio, que é a órtese, eles estão desenvolvendo muito no ponto de vista biomecânico e técnico-eletrônico. Primeiro, inteligência artificial está ajudando muito a desenvolver dispositivos eletrônicos e não só programas que conseguem corrigir os possíveis erros, por exemplo, de prescrição, de confecção, isso já acontece. Nas órteses, hoje, o campo que está nascendo muito são dispositivos eletrônicos que substituem articulações. Então, por exemplo, um paciente com poliomielite, que ele não tem força no quadríceps, que é o músculo de estender o joelho. Existe uma órtese, um joelho externo que vai no equipamento, que substitui o joelho do paciente. Então, o paciente estende o joelho sozinho. Se ele vai descer uma rampa que ele dobraria o joelho, freia. E também estão desenvolvendo hoje exoesqueletos, tecnologias de eletroestimulação para controle de movimento, por exemplo, de espasticidade. Então, o campo da tecnologia assistiva, como se nos últimos 10 anos ele deu um boom de crescimento. Qual é o problema hoje? Acesso à informação e treinamento adequado, como a gente falou, e acesso à informação do paciente sobre esses equipamentos. Porque no Brasil é muito focado nos equipamentos básicos. Tradicionalmente, o que o SUS entrega. Os grandes profissionais saíram do SUS hoje no mercado. Mas o SUS ele tem o seu rol de equipamento pequeno, que é dentro do rol da tabela do SUS. Eu, como sempre fui um cara inquieto nisso, eu sempre busquei na literatura, fora do Brasil, equipamentos que poderiam ajudar mais em alta tecnologia. Quando a gente pensa em alta tecnologia, a gente pensa, às vezes, num equipamento que é inacessível. E, na verdade, não. Só o jeito, às vezes, de você confeccionar o equipamento com conceitos biomecânicos mais atuais já leva a melhor qualidade de vida do paciente. Então, tem tanta inteligência artificial ajudando, conceitos de eletrônica e sensores para ajudar o movimento dos pacientes, quanto também métodos de construção e confecção mais assertivos. Então, isso está crescendo muito e eu falo com certeza, nos próximos 10 anos, a tecnologia em prótese manual vai acabar. Quem não mudar para o digital não vai ter mão de obra no analógico. Isso é claro. Há um problema crônico de mão de obra na nossa área. Se um técnico sai de uma empresa, essa empresa não consegue repor. E ela fica com um gap de produção e de qualidade também. Então, o digital, é muito mais fácil eu pegar alguém, treinar o digital, do que eu treinar alguém em habilidade no gesso. Então, a metodologia de ensino muda muito. Por isso a gente bate em ensino. A história de vocês, ela ensina muito do ponto de vista do empreendedorismo. A gente vê que vocês dois têm características complementares, um técnico, um gestor, um administrativo, e eu quero explorar um pouco esse tema no dia a dia de vocês. Uhum. Rafael, o Henrique ficou lá na Falcone, eu tenho amigos, né? O João Cláudio Gatti foi seu colega, então o pessoal que sai da Falcone
eles saem muito cartesianos, né? Eles são muito orientados a processos, orientados à meta. E você trabalha com um cara que veio da Falcone. Eu queria, como que é o dia a dia para um técnico trabalhar com um cara que é orientado a processos, a meta, a gestão? Assim, nós nos completamos muito. Mas uma característica que eu tenho como formação técnica, de fisioterapeuta, técnico ortopédico, eu fui gestor na área da saúde também. E dentro do SUS do Hospital da Unesp que eu trabalhei, na área de prótese órtese, inclusive. Então, eu tive que aprender na minha cabeça a ter processo para aquilo funcionar bem. Então, quando eu abri a minha clínica em Botucatu, eu já montei em processo. Tanto que o Henrique brinca, você tem cabeça de engenheiro de produção e não fez faculdade. Então, isso a gente se completa muito, porque eu tenho uma organização de trabalho na área técnica clara. O que é a dificuldade? Eu ensinar isso para os meus colaboradores, para eles entenderem que precisa existir processo. Eu preciso fazer o passo a passo. Se você não segue o passo a passo, não dá certo. É que eu falo, segue o passo a passo. E foi isso que a Vitruve gostou da gente. O Irwan, que é o dono da Vitruve, é um técnico e ele é um fanático por processo. E ele me encontrou que eu sou um profissional que eu sigo muito passo a passo. Se eu não sei fazer, eu não lembro, eu vou no artigo científico, eu tenho mestrado, eu leio, eu estudo, aí eu vou lá, pego o meu colaborador, você vai fazer desse jeito. E isso a gente se complementou muito, a gente nunca nem discutiu. Mas, Henrique, é bem peculiar que o Rafael é extremamente técnico e você percebe a profundidade que ele dá, né? O brilho nos olhos que ele trabalha com a técnica. Agora, o técnico da área da saúde, o técnico médico, a gente tem um cirurgião extremamente técnico orientado a processos, extremamente. O negócio é que os processos que o médico, que o fisioterapeuta aprendem são muito diferentes dos processos de um negócio para visar o lucro, para visar o desempenho, performance, atingimento de metas. E eu quero que você me traga um pouquinho dessa sua experiência, o quanto isso é importante você levar para a área da saúde. Na SD Escola de Negócios, a gente ensina médicos, que muitas vezes são técnicos, e não são a fazer técnica no momento, no negócio, a se entenderem, a se enxergarem como donos de negócio. Porque se ele não olhar para a receita, para a despesa, se ele não olhar para os números do marketing, para os números da venda, se ele não buscar tecnologias para retirar atritos, melhorar o processo, trazer eficiência operacional, o negócio não performa bem. Embora ele esteja sendo muito técnico e atrelado e fiel aos processos que ele que ele aprendeu na faculdade. Então, quero a sua visão, que veio da área de business, de negócio, e está na saúde agora, a importância disso. Isso é perfeito porque essa área, como ela demanda muita mão de obra especializada, demanda um volume de compra de materiais e componentes muito alto, então ela é realmente uma empresa que é um pouquinho diferente de uma prestação de serviço, né? Você pega um médico que ele vai atender um paciente ambulatorialmente. Então, basicamente, é ele, a secretária, a estrutura dele de gestão é muito reduzida. Nessa área, não. A estrutura de gestão já começa a ficar mais complexa. Você tem estrutura de custos, você tem estrutura de despesas muito diferentes. Então, a ideia com o 3D, e inclusive o nosso lançamento também de cursos nessa área vai abordar gestão para trazer isso, para trazer esse conhecimento gerencial e os técnicos, os fisioterapeutas entenderem o seu negócio como uma empresa e não simplesmente como uma prestação de serviço. O 3D ajuda muito porque você tem um processo mais padronizado e mais previsível, diferentemente quando você tem um processo mais artesanal que demanda de mão de obra, que você tem uma imprevisibilidade muito grande. Então, nesse ponto, ele facilita a gestão. Porém, se você não implementar os métodos corretos, você vai acabar se perdendo, e é por isso que você tem hoje muitas ortopedias técnicas numa situação crítica financeira e de resultado, porque não aplicam realmente as técnicas e os métodos adequados. Maravilha. O desafio que você tem de levar para as ortopedias técnicas é o propósito da SD Escola, porque
a técnica, a ética, o baseado em evidência, isso já é natural, ele aprendeu. Sim. Agora, e a técnica? E a excelência de enxergar o negócio, a clínica e o consultório como um negócio para performar, para ter desempenho? Porque se ele não faz isso, nem a técnica ele consegue entregar. Com certeza. Quantos médicos que a gente não vê que atende o paciente a cada 3, 4 minutos? Esse médico, ele tem certeza que ele não está feliz com o que ele está fazendo. Ele não estudou para atender o paciente em 4 minutos. Sim. Provavelmente, se estas habilidades de processos, de gestão, de finanças, vendas, marketing estivesse com ele, ele ia dar um para tudo e falar, esse caminho aqui não é o que eu quero levar. Passando para você, Rafael, a pergunta é, você enxerga que os médicos ortopedistas podem ser parceiros, os médicos, os cirurgiões vasculares, podem ser parceiros de distribuição da Vitruve? Com certeza. Vitruve. Porque eles vão pensar eles vão participar da vida do paciente no processo mais traumático, que é a amputação, e eles podem virar parceiros na hora de encaminhar ele para a reabilitação, ele saber, não, eu vou encaminhar para quem tem tecnologia Vitruve, eu sei que o resultado da cirurgia que eu fizer e a reabilitação vão estar garantidos. Com certeza eles vão ser nossos parceiros, com certeza quando entenderem melhor a tecnologia até. E porque fica muito fácil até da gente demonstrar isso para o médico. Às vezes é difícil levar o médico para dentro da ortopedia e mostrar todo o processo de gesso. Que médico tem tempo de ficar 4 horas do seu lado mostrando? Legal. Não tem. Mas você abrir o computador e mostrar para ele, ele entende rápido. Perfeito. Para achar vocês, Henrique, quer deixar seu contato, deixar o contato da empresa? O site da Vitruve é vitruve.com. O Vitruve se escreve com Y, V-Y-T-R-U-V-E, Vitruve. E para nos encontrar no LinkedIn, Henrique Melo, com 2 L's. Ou Rafael Dalle-Molle. Rafael Dalle-Molle. Só letra aí esse Dalle-Molle. Rafael, D-A-L-L-E, separa, M-O-L-L-E. Maravilha. E no Instagram, Vitruve, também Vitruve Solution. E logo vai estar lançado no Brasil. O Vitruve BR, nós vamos fazer agora toda a apresentação. A ideia no Instagram é ele servir como cases de sucesso para a gente demonstrar melhor como que essa tecnologia francesa está se adaptando à nossa realidade. Muito bom. Então, chegamos ao fim aqui, meu colega, desse bate-papo importantíssimo. Quero alertar você mais uma vez para vocês participar comigo no dia 2 e 3 de agosto em São Paulo, no World Trade Center, para você entender um pouquinho que a gente viu aqui agora com esses dois, como que você pode aliar sua competência técnica profissional a habilidades de negócio, finanças, marketing, vendas, tecnologia e gestão. E você que é do podcast, você tem 10% de desconto, basta clicar no link que está aqui na descrição desse episódio. Se você estiver assistindo no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, vai ter a descrição e vai ter o link. Obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho, desejo muito sucesso, que vocês possam levar cada vez mais esta tecnologia para os pacientes que mais precisam, como a gente definiu aqui, e que vocês possam ter sucesso na empreitada. Obrigado. Nós que agradecemos pelo espaço e para poder demonstrar toda a nossa tecnologia. Valeu. Agradeço muito e tamo aí. Valeu. Isso aí, meu colega. Você pode dar like, você pode assinar seguir, para você ser notificado dos próximos episódios, compartilhar com seus colegas. Se você gostou, você copia e cola. As estrelinhas no seu agregador, isso é tão importante para a gente. Se você gosta, se você usufrui aqui, vai lá, para um pouquinho, aperta lá a estrelinha, classifica a gente, porque quando você faz isso, você ajuda a gente a ter uma maior capilaridade, ser mostrado para mais pessoas espalhadas pelo Brasil. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.